Graça e paz, meus irmãos. Cumprimento a igreja com a graça e a paz de Cristo, rogando a Ele que nos abençoe nesta manhã o nosso estudo devocional da Palavra do Senhor. Nós iremos iniciar nossa escola bíblica dominical com uma oração de gratidão ao Deus eterno por tudo o que Ele tem feito. Feche seus olhos nesse momento e oremos ao Senhor. Pai das luzes, Deus bendito, louvado seja o Senhor, meu Deus. O Senhor é rico em misericórdia, é poderoso em feitos. A tua glória, Senhor Deus, excede toda a eternidade. O Senhor, meu Deus, tem se revelado para cada um de nós na pessoa bendita do teu Filho Jesus. E nós, Senhor Deus, temos te amado. Nós temos buscado, Senhor Deus, ter comunhão contigo, nos alegrar na tua santa presença, e por isso, Senhor Deus, estamos alegres. Louvado seja o teu nome. O Senhor nos abençoe nesta manhã, domingo, dia do Senhor. O Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós e nos dê a tua instrução, nos dê, Senhor Deus, as veredas dos teus mandamentos, dos teus caminhos, Senhor. Abençoa, meu Pai, esta manhã de domingo, para a glória do Senhor mesmo. Que a tua igreja seja edificada na tua palavra, na tua presença. Oramos, Senhor Deus, agradecendo ao Senhor por tudo. E também, Senhor Deus, pedindo a tua consolação sobre a família enlutada do nosso irmão, o presbítero Marcos, que perdeu seu pai. Que o Senhor console, que o Senhor abençoe, que o Senhor seja louvado no ofício fúnebre que terão na nossa igreja sede. É no nome de Cristo que oramos, agradecidos. Amém. 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 Meus irmãos, vamos fazer a nossa devocional antes de passarmos para o estudo. Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes é um livro de sabedoria que fica depois de Provérbios. Eclesiastes capítulo 4, nós vamos ler do verso 9 ao verso 12. Eclesiastes capítulo 4, versos de 9 a 12. Conseguiram achar aí, meus irmãos? Amém. Muito bem. Então, Eclesiastes é um livro de sabedoria escrito pelo rei Salomão, o mesmo que escreveu Provérbios. Segundo as Escrituras, foi o homem mais sábio que já existiu, que já pisou nessa terra. Um rei poderoso, rico, e que Deus o agraciou com muita sabedoria. Então vamos ler o verso 9 ao verso 12 do capítulo 4 de Eclesiastes. Diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, dos que estiverem só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Está aqui um provérbio de sabedoria que exalta o quê? A comunhão, a unidade, o fato de não estar sozinho. O ponto é esse. Aplicando para a lição que teremos, meus irmãos, daqui a pouco, com o nosso irmão Jonathan, o tema da lição de hoje, nós estamos estudando essa revista, que é Estudos de Filipenses e também Colossenses. O tema da segunda lição é alegria na unidade. Alegria na unidade. Ou seja,
A palavra do Senhor mostra para nós e nos ensina que a igreja deve estar unida, a igreja deve andar na mesma concordância, em harmonia. E quando isso acontece, segundo Eclesiastes, há inúmeras vantagens, há uma força que acontece. O texto diz que o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Se for apenas uma dobra, você quebra facinho, mas 3 já fica mais difícil. Então, devemos ter alegria na unidade do Senhor. A palavra de Deus diz para nós andarmos em união. O bom e agradável, diz o salmista lá no Salmo 133, o bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, que essa alegria na união venha a ser uma realidade da igreja do Jardim Odete. Nós que estamos numa nova etapa, hoje estamos fazendo um test drive aqui no templo novo do Jardim Odete, templo bonito, louvado seja Deus por isso. Ainda faltam algumas coisas para terminar durante essa semana, serão realizados alguns trabalhos, mas louvado seja Deus porque nós já estamos nessa etapa final. Então, meus irmãos, que a união, tudo isso aqui só é possível porque tem uma união. Tem a união dos irmãos aqui, temos a união com a igreja de Suzano, que nos apoia, temos união com Cristo, que é o nosso Senhor. Então, que Ele realmente seja a cabeça do corpo, que o corpo ande em harmonia, equilíbrio e união. Louvado seja Ele por isso. Amados, vamos agora louvar ao Senhor o hino 114. Se os meninos conseguem projetar e executar, eu peço que a igreja se coloque de pé para louvarmos ao Senhor, aqueles que puderem. Hino 114, Brilho Celeste. Louvemos ao Senhor com alegria do coração.
preparar aqui para ministrar a aula, e eu peço para o pastor Mateus fazer essa oração, pedindo a iluminação do Senhor na vida do mundo. Excelentíssimo Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te louvar por mais esse momento, por mais esse privilégio em que o Senhor preparou de nós estarmos todos aqui reunidos na sua casa para a ministração do seu conhecimento. Amém. Senhor, pedimos que o Senhor venha estar usando a instrumentalidade do seu servo para que venhamos ouvir apenas as suas palavras eternas e que nos abra as mentes e os corações para que venhamos reter e entender todo o conhecimento que aqui será passado. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por cada um aqui presente e sabemos que o dia de hoje é um presente de boa vontade da sua maravilhosa graça. Nós te pedimos e agradecemos tudo isso confiados na obra de Jesus Cristo. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é um dia de muita alegria para todos nós, né? Estamos aqui aprendendo a palavra de Deus já aqui na nossa igreja. Sei da alegria do coração de cada irmão aqui, porque é a mesma alegria que está no meu coração, porque como o Santo falou, como o Mateus também falou em sua oração, que é um presente de Deus esse dia de hoje. Amém. Não somente a questão do templo, mas também a questão de podermos estarmos aqui reunidos, todos juntos, para louvar o mesmo Deus. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, sobre essa unanimidade, sobre essa unidade que os cristãos devem ter, porque nós servimos o mesmo Deus. Nós temos a mesma alegria no coração, justamente porque somos salvos pelo mesmo Senhor. Para a gente poder iniciar essa aula de hoje, vamos ler o texto básico, está lá em Filipenses, Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao 11. Esse é o texto base dessa lição. É a segunda lição da revista que a gente adotou, o Sandro já falou, de estudos de Filipenses e Colossenses. E a lição de hoje é a alegria da unidade. Então vamos fazer essa leitura, vamos fazer de forma alternada, o texto também está sendo projetado aqui. Filipenses 2, do verso 1 ao 11, eu vou ler os ímpares, peço que os irmãos leiam os versos pares. E diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele fez destino em favor de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Irmãos, é importante nós nos lembrarmos do verso 11. Sempre que a gente for cumprir a palavra de Deus e seguir nessa unidade da fé, a parte B do verso 11 que diz que é para a glória de Deus Pai. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza no nome do Senhor, tudo que a gente almeja, sente e deseja fazer, tem que ser para a glória de Deus o Pai. Assim como Ele também fez todas as coisas para a sua glória. Até o louvor a gente canta na igreja muitas vezes que fala dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, vamos entrar aqui na lição propriamente dita. Quais lições podemos extrair desse texto? Ver se eu consigo passar por aqui. Consigo. Então, irmãos, para a gente poder somente reforçar o intuito dessa lição, irei ler aqui o Salmo 133, que diz o seguinte. Salmo 133 é um salmo bem conhecido, que diz assim, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. Então, na união dos irmãos é algo bom e agradável. E o Senhor, Ele ordena a vida e a bênção para sempre. Então, o poder de Deus, ele se manifesta na nossa união. Quando somos unidos, quando trabalhamos no mesmo propósito, nós caminhamos em direção à vontade de Deus todos juntos, o Senhor, Ele é glorificado, irmãos. O Senhor, Ele nos abençoa quando estamos unidos. A palavra dEle promete isso. Então, nós podemos confiar, porque Deus, Ele não volta atrás da sua palavra. Se Ele prometeu nos abençoar na união, é na união que devemos andar. Então, vamos prosseguindo ainda. O poder da união. Eu trouxe mais um verso aqui, que o Sandro leu no devocional, que diz: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, dos que estiverem só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. Então, o verso que o Sandro já trouxe no devocional, de Eclesiastes 4. E é muito verdade aqui, irmãos, e a gente vai entender o porquê ao decorrer dessa lição. Bom, ainda falando sobre o poder da união, o próprio Senhor Jesus, como está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele nos ensina. Eu trouxe alguns versículos aqui, o versículo 1, o versículo 11 e depois do 20 ao 23. O Senhor, ele nos ensina assim, no versículo 1: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique. E aí no 11 ele diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E do 20 ao 23 diz: não rogo somente por estes. Então Jesus estava orando e diz que não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa foi uma oração que Jesus fez a Deus, e Jesus pediu para que os seus discípulos pudessem ser unidos, assim como Deus é unido com Cristo. E Jesus ainda, no verso 20, diz que não estava orando apenas por aqueles discípulos, mas por todos que viessem a crer futuramente
Então Jesus estava orando por nós também. Olha só o verso 20, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então ele estava orando por nós. Jesus pedia para Deus para que nós pudéssemos permanecer unidos uns com os outros. Isso é maravilhoso, porque nós vemos a intenção do coração de Cristo para nossas vidas, que sejamos unidos. Essa união ela vai trazer grandes bênçãos. Então vamos nos aprofundar mais no texto de Filipenses. Vamos ver agora do verso 1 ao verso 2, mostrando a causa da desunião. Esse é a doença que nós vamos combater, né? A desunião é uma doença que pode infectar o corpo, né? E o corpo pode adoecer por conta dessa infecção da desunião. Quando nós falamos do corpo aqui, estamos falando da igreja, do corpo de Cristo. Então a gente vai ver aqui sobre a doença, que é a desunião. Depois vamos ver sobre o remédio, que o apóstolo Paulo ele apresenta na carta. Ele fala do problema, mas ele também fala da solução. Tem muita gente que aponta só o problema, né? Mas ele aponta o problema e já fala da solução também, porque a palavra de Deus ela é perfeita. Então, vamos voltar lá para o texto base, Filipenses 2. A gente vai usar bastante esse texto, irmãos. Então, se puder deixar marcado ele, porque a gente sempre vai voltar lá. Filipenses 2, do verso 1 e 2 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então aqui ele orienta a igreja para que pensais a mesma coisa, ou seja, para que eles tivessem uma mesma doutrina, um mesmo pensamento, um mesmo entendimento da palavra. Isso a gente adquire como? Estudando a palavra de Deus. O que nós estamos fazendo hoje é uma das formas de conseguir esse mesmo entendimento, que é o que Paulo pede. Como que a igreja vai ter o mesmo entendimento, o mesmo pensamento, se nós não nos reunirmos para estudar a palavra de Deus? Cada um vai estudar a palavra de Deus de uma forma diferente, e quando chegar aqui, cada um pensa de uma forma diferente. Isso não é proveitoso para o corpo de Cristo. O que é proveitoso para o corpo de Cristo é nós sermos unidos, conhecermos a palavra de Deus e estudarmos em união, para que possamos atingir o mesmo pensamento, que é o que Paulo pede. Não só o mesmo pensamento, mas o mesmo sentimento, o mesmo espírito, porque nós fomos salvos pelo mesmo Senhor. Então vamos ver aqui causas da desunião, né? Projeção pessoal é uma das causas da desunião que Paulo ele vai apontar no texto. Então a projeção pessoal é quando a pessoa ela quer ter um destaque acima dos outros, e Paulo não recomenda isso. Como a gente pode observar também no texto de 1 Coríntios 1, do 10 ao 13. Quem puder estar lendo, quem encontrar o texto e puder estar lendo, 1 Coríntios 1, do 10 ao 13. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele deixa bem claro que ninguém foi batizado no nome de Paulo. E nem mesmo Paulo foi crucificado para perdoar os pecados de cada um de nós.
Então Paulo, o apóstolo Paulo, por mais que ele foi usado por Deus, ele não tem que ser motivo de desunião na igreja, porque alguns estavam dizendo que seguir a Paulo, outros diziam seguir a Apolo, outros diziam seguir a Pedro, Cefas. Então estava havendo um partidarismo na igreja, a igreja estava se dividindo, e isso não é bom. O bom é que os irmãos vivam em união, e o foco é Cristo. O foco não são os homens, não são as pessoas, o foco é Cristo. Nós vemos isso acontecer muito ao observarmos igrejas, que às vezes a igreja designa um pastor sair daquela congregação e ir para outra, e muitos irmãos vão sair da congregação e vão congregar junto onde aquele pastor está. Então o foco está sendo nos homens. Muitas vezes a pessoa, ela simplesmente, o pastor que estava aqui não está mais, eu vou sair também. Mas aquele pastor que trocou de congregação, ele não foi crucificado para salvar você. Nem foi ele. Nem você foi batizado no nome daquele pastor. Você foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem morreu por ti foi Cristo Jesus. Então você tem que seguir a Cristo. Mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi ninguém que foi crucificado por você além de Cristo Jesus. Então a Ele devemos seguir. E isso é motivo de nós nos unirmos e não querer projeção pessoal. O próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui, né, ele poderia se projetar, ele poderia projetar a sua imagem, dizer, estão falando de mim ali, acho muito bom. Não, ele repreendeu. Não fui eu que fui crucificado por vocês, irmãos. E então ele tenta eliminar esse mal, né, da projeção pessoal, do partidarismo dentro da igreja de Corinto. Bom, o prestígio pessoal também é um motivo de desunião. Quando o irmão quer ser prestigiado sobre os outros irmãos, isso também é algo que devemos procurar afastar dos nossos corações, não buscar o prestígio dos homens, como a gente vai ver lá em Mateus 23, do verso 1 ao 7, que Jesus Cristo vai nos ensinar. O próprio Cristo, ele nos ensina. Quem encontrar esse texto, irmãos, pode estar lendo, tá? Mateus 23, do verso 1 ao verso 7. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus caracteres e alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações na praça e o ser chamado mestre pelos homens. Vós, porém, não sereis chamado mestre, porque um só é vosso mestre. Amém. E vós todos sois irmãos. Então Jesus, ele exorta os seus discípulos a não fazer como os fariseus. E Jesus disse: ouve o que os fariseus estão ensinando, porque eles estão ensinando a lei de Moisés, tudo bem? Mas não imita aquilo que eles fazem. E o que Jesus condena não é o ensinamento dos fariseus, mas sim a prática de querer prestígio pessoal. Diz que eles, alongam as suas franjas, buscam os primeiros lugares nas sinagogas, eles querem ser vistos pelas pessoas. Sendo que Jesus disse que quando a gente for orar, a gente fecha a nossa porta e o Pai que está em secreto, Ele nos vê. Então, mesmo que você ore com a porta fechada no seu quarto, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo. Então, isso é mais uma forma de afastar a desunião.
Porque quando há uma competição entre irmãos, isso pode desunir a igreja. Quando um quer ser melhor que o outro, isso pode gerar uma competitividade e desunir a igreja. Sendo que Cristo ele vai nos ensinar que nós devemos nos colocar para servir aos nossos irmãos, como a gente vai ver, né, mais adiante. Bom, vamos ver aqui também a questão do interesse pessoal interferindo na união da igreja. No capítulo 4 de Filipenses, versos 2, diz assim: rogo, a gente já viu esse texto, né? Esse que diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. Então, pensar em concordância no Senhor, deixar o seu interesse pessoal de lado e pensar em concordância com o seu irmão, visando a glória do Senhor. Então, se o irmão quer algo X e o outro irmão quer algo Y, em vez de ficar brigando para ver quem vai fazer a sua própria vontade, deve-se colocar a vontade de Deus acima. Eu quero que aconteça dessa forma, o outro irmão quer que aconteça de outra forma. O que vai glorificar o Senhor? E isso não só na igreja, mas em todos os relacionamentos. Por exemplo, num relacionamento matrimonial entre marido e mulher, muitas vezes a mulher quer algo e o marido quer algo contrário. Então alguém tem que ceder ou tem que chegar a um acordo, porque senão vai haver desunião. Entre irmãos isso acontece também, irmãos de sangue. O irmão quer algo e o outro irmão quer outra coisa ao contrário. Tem que entrar num acordo. Se não entrar num acordo, vai haver a desunião. Então é o que Paulo orienta aqui. Ele roga, ele pede a Evódia e Sinti que pensem em concordância no Senhor, e não que cada uma queira o seu próprio interesse. Tá bom, irmãos? E a raiz de tudo isso, de todas essas três causas, projeção pessoal, prestígio pessoal e interesse pessoal, é o orgulho, irmãos. O orgulho. O orgulho de querer ser mais que os outros. Então, quando alguém quer ser mais que os outros, a pessoa pensa em projetar sua imagem, pensa em ter prestígio pessoal e pensa em realizar os seus próprios interesses. Só que esse sentimento não pode haver no meio da igreja. Esse sentimento deve ser, devemos buscar tirar esse sentimento do nosso coração. Nós sabemos que o pecado, ele jaz à porta, né? E é como o próprio Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta. Então, nós temos que fugir do mal, fugir do pecado. A santificação é um processo que dura a nossa vida inteira. Devemos sempre matar o nosso eu e deixar que Cristo vive em nós, sempre. Muitas vezes o pecado bate a nossa porta para que a gente possa ser orgulhoso, ter o coração, né, cheio de orgulho. Mas nós devemos lutar contra isso, lutar contra o orgulho, para que possamos experimentar a boa vontade de Deus. Vamos ver um remédio para esses pecados, tá? Ainda no livro de Filipenses, dessa feita do verso 2 ao 4. Peço que quem encontrar e queira ler possa estar lendo. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Amém, irmãos. Então voltamos aqui ao texto básico de Filipenses 2, tá? Onde Paulo orienta o que nós vimos nesses 3 versículos. Vamos ver cada um versículo o que traz lição para nós.
o remédio da desunião, para a gente acabar com a desunião no meio da igreja e para que a gente possa se prevenir contra a desunião, né? Então, se a gente se sente desunido, esse é o remédio, e se a gente se sente unido, esse também é o remédio para que a desunião não chegue. Bom, então, vamos lá. Verso 2 diz assim: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, o primeiro remédio é a unidade. A unidade. Então, peço que os irmãos que puderem, procurem esse texto de Gálatas 3:28, enquanto eu vou explicar um conceito a respeito da unidade, tá bom? Irmãos, unidade não é apenas estarmos no mesmo local. Por exemplo, um saco de laranjas. Se você tem um monte de laranja dentro de um saco de laranjas, as laranjas não estão em unidade. Elas estão unidas, estão todas no mesmo local, mas não estão em unidade. Por quê? Porque se o saco de laranja rasgar, cada laranja vai para um lugar. Certo? E elas apenas estão no mesmo local, mas não estão em unidade. O que é a unidade? A verdadeira unidade. A verdadeira unidade seria você pegar todas essas laranjas e fazer um suco de laranja. Quando você faz um suco de laranja, você misturou todas elas, elas não se desmisturam nunca mais. Você não consegue separar. Eu fiz um suco de laranja com 3 laranjas, laranja 1, 2 e 3. Depois que o suco está ali feito, tudo misturado, tem como eu pegar gota por gota e separar? Ah, essa gota aqui é da laranja número 1, essa gota aqui não tem como. Então, essa é a unidade. Jesus, ele fala, ele mostra isso quando ele fala assim, ó: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Se vós me amardes, eu estarei em vós e vós estareis em mim. Então, ele mostra o quê? Estar unidos de verdade. Unidade é ser um só, é se unir de tal forma que não dá mais para separar. E é isso que Jesus ele quer. Porque se eu estou dentro de Jesus e Jesus está dentro de mim, o pastor Sandro está dentro de Jesus, Jesus está dentro dele, obviamente nós temos o mesmo pensamento, a glória de Deus. Se eu penso com o pensamento que Cristo me deu, e o exemplo, o pastor Sandro pensa com o pensamento que Cristo deu também, nós vamos orar pelas almas juntos, nós vamos evangelizar juntos, nós vamos querer o crescimento da igreja juntos e a glória de Deus Pai juntos. Não vai ter divisão, vamos estar em unidade. Quem encontrou o texto de Gálatas 3:28 pode estar lendo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Amém, irmãos. Então, trazendo para o nosso contexto pessoal, não tem paulista e não tem nordestino, não tem sulista e não tem carioca, não tem homem e mulher, e nem criança e nem adulto, e nem patrão e nem funcionário. Todos somos um em Cristo. Jesus ele quis dizer que não importa a sua origem, se você é servo ou senhor, ou seja, se você é um escravo, mesmo que fosse um escravo naquela época e tivesse crido em Jesus, ele não teria diferença nenhuma do senhor de escravos que também creram em Jesus. Todos seriam um só em Cristo. Se fosse um grego ou um judeu, sabemos que o próprio Jesus disse que a salvação vem dos judeus, porque Abraão é o pai da fé, e Abraão foi quem deu origem ao povo judeu. Mas mesmo que aquela pessoa fosse um judeu e o outro fosse um grego, sabemos que os gregos viviam no paganismo, adorando outros deuses. Mas mesmo assim, em Jesus Cristo, não teria diferença. Mesmo o grego ou o judeu são salvos pelo mesmo Senhor. Então todos seriam um em Cristo. Olha que bonito. E é isso que a gente tem que viver, irmãos. Não podemos olhar para nossos irmãos de acordo com a origem que eles tiveram. Ah, mas aquele irmão tem uma origem humilde. Ah, aquele outro irmão veio de família abastada, veio de uma família com
poder aquisitivo. Não podemos fazer essa divisão. Todos somos um em Cristo. Temos que trabalhar com o mesmo Senhor, juntos. Imagina numa empresa onde um funcionário tem briga com outro funcionário por conta da origem. Ah, mas aquele funcionário ali, ele veio do Rio de Janeiro, eu vim de São Paulo, eu não gosto dele. Como é que eles vão trabalhar juntos? Como é que a empresa vai crescer? Isso uma empresa, imagina uma igreja, onde o irmão não gosta do outro por conta do local que ele veio. Ah, aquele irmão não é de Itaquá, aquele irmão veio de Arujá. Ah, não gosto dele. Como que a igreja vai trabalhar unida dessa forma? Não pode. Temos que olhar para o irmão e saber que viemos do mesmo local. Todos nós somos peregrinos, irmãos. Não importa onde a gente nasceu, a nossa verdadeira pátria é o reino de Deus. Esse é o nosso verdadeiro lar. Então, a unidade, irmãos. Próximo tópico aqui, próximo remédio é a humildade, conforme a gente vê. Voltando a esse mesmo tópico, assim. Aqui falando sobre, hoje mesmo estava falando dentro das crianças, sobre a acepção de pessoas. Muitas vezes a gente faz até acepção dentro da nossa própria casa. Você escolhe quem é o melhor, é errado isso. Né? Então, lá em Tiago, uma palavra muito chata que fala sobre isso, que Tiago, capítulo 2, versículo 9, diz assim: se todavia fazeis acepções de pessoas, cometeis pecados, sendo arbítrios pela lei como transgressores. Então, isso é um perigo muito grande no meio da igreja, né? Dentro de casa também, no nosso lar. É verdade. É perigoso, isso é pecado. É verdade. Deus ele não faz acepção de pessoas, ele não olha a origem das pessoas. Assim como a gente viu lá na história de Davi, quando Deus fala para o profeta, ele fala: eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. O homem vê a aparência, eu não ligo para a aparência, eu ligo para o coração. E devemos procurar ter o mesmo sentimento que Deus teve. Prosseguindo, irmãos, a humildade, que é mostrada no versículo 3 de Filipenses capítulo 2, diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si próprio. Quem encontrar, irmãos, o texto de 1 Timóteo 1,15, pode estar procurando esse texto. Enquanto os irmãos procuram esse texto, eu vou fazer um comentário sobre a humildade. Aqui, Paulo ele orienta que cada um considere o irmão superior a si. E não, eu sou superior ao meu irmão. Ao contrário, o meu irmão é superior a mim. Eu estou aqui para trabalhar em prol da causa de Cristo, servindo aos meus irmãos. Olha só que interessante. Quanto mais pessoas a gente servir no reino de Deus, Cristo ele disse que aquele que mais serve vai ser o maior. No reino de Deus é diferente do que os homens pensam. Os seres humanos eles pensam assim: quanto mais pessoas me obedecerem, quanto mais pessoas me servirem, eu sou maior. Mas Jesus ele ensinou que é o contrário no reino de Deus. Quanto mais eu sirvo, maior eu sou. Então, imagine, um evangelista que traz uma alma a Deus, ele serviu a uma alma, ele foi servo daquela alma. Um evangelista que traz 1000 almas a Deus, ele serviu a 1000 almas. Então, assim, quanto mais pessoas eu servir, puxa, mais a minha alegria em servir a Deus vai ficar cada vez maior. Não que a gente busque a glória, mas que a gente quer se alegrar sim no Espírito Santo. É uma alegria muito grande quando a gente conversa com alguém e essa pessoa entende a palavra de Deus e fala: nossa, eu entendi a palavra de Deus porque você me explicou. E o Espírito Santo nos alegra, porque nós sabemos que Deus usou a nossa vida, nós fomos um instrumento utilizado ali na obra de Deus. Isso é muito bonito. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Para servir. Diácono, né? É verdade. E Jesus, ele tanto serviu que ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés dos discípulos, irmãos. A gente vai ver isso mais adiante. Tá? Quem encontrou o texto de 1 Timóteo 1,15 pode estar lendo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio
Olha, irmãos, a humildade, o conceito da humildade na fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele diz que Jesus veio salvar os pecadores e ele era o principal dos pecadores. Olha só que coisa. A igreja via o apóstolo Paulo com grandeza. A igreja olhava o apóstolo Paulo e falava: nossa, que grande homem de Deus. Ele veio, ele evangelizou essa cidade, e ele viajou, e ele evangelizou outra cidade, e ele foi preso, e ele evangelizou dentro da prisão. Que homem grandioso. E Paulo falava para a igreja o quê? Eu não sou grande não, eu sou o principal dos pecadores, viu? Isso é o quê? Humildade. É saber, irmãos, que nós não somos nada, que quem faz as coisas é Deus. Deus é quem faz as coisas. Jesus ele disse que nós somos vasos na mão do oleiro. O vaso, mesmo que seja um vaso bonito, quem fez aquele vaso foi o oleiro, não foi o vaso que se fez a si próprio. Então ele não tem glória. É a mesma coisa, irmãos, um instrumento musical. Se você tiver um instrumento musical muito bonito, mas quem faz sair o som do instrumento musical é o músico, é quem toca. Então se você faz algo para a glória de Deus, foi Deus que te enviou, não foi você que fez. O Paul Washer tem uma frase bem interessante sobre isso. Ele diz assim: não há grandes homens de Deus, só há pobres, fracos, pecadores que têm um grande e misericordioso Deus. É verdade. Já não existe essa ideia de eu sou o maior no reino, eu sou o mais importante. Todos são fracos, pecadores e que necessitam da graça de Deus. É isso que a teologia reformada nos ensina. A Bíblia nos mostra nesse caminho. É verdade, irmãos. Não existe um que tenha mais glória que o outro. Todos somos pequenos e fracos. Grande é Deus. Deus sim é grande. Deus sim é poderoso. Deus sim é misericordioso e utiliza vasos pequenos, né? Bom, agora, irmãos, vamos ver o terceiro remédio aqui apontado por Paulo para resolver a desunião que houvesse no meio ali dos irmãos que receberam a carta. O verso 4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quem puder encontrar o texto de João 13:34, pode ir procurando, tá? E aqui eu coloquei como solicitude, né? É você ser solícito, é você levar em conta aquilo que é dos irmãos, não só o que é seu. Antigamente, na Roma antiga, as pessoas elas participavam da vida política, das decisões do que iria acontecer na cidade. As pessoas que não queriam se envolver nas decisões do que iria ocorrer na cidade eram chamadas de idiotas. Por quê? Porque a palavra idios significa aquilo que é próprio. Idios. Por isso que você fala assim: eu tive uma ideia, ou seja, idio, ela saiu de dentro de você, essa ideia. Então a palavra idios significa aquilo que é seu próprio. Hoje em dia a gente usa a palavra idiota como um xingamento, né? Mas ela não nasceu assim. A palavra idiota saiu da ideia daqueles que não queriam se envolver com as decisões da cidade, das cidades romanas, das polis, né? Esse versículo de João 13:34, muitas pessoas se perguntam, né? São 10 mandamentos, né? Que está escrito na Bíblia, mas ele os ordena mais um. É um novo mandamento. Esse novo mandamento, ele está incluído dentro dos 10, ou ele está fora? Ele resume, né? João 13:34. Esse mandamento ele resume os outros. Porque se você amar o próximo, você não vai roubar, não vai matar. se você seguir amar o próximo, você já não vai fazer as coisas que são ruins, né? Você já vai evitar todo tipo de mal. Quando você ama o próximo, você não cobiça, você não mata, você não rouba. Não é verdade, irmãos? Então, irmãos, antes da leitura desse verso, só completando, na época
romana lá antiga, quem não se envolvia era chamado dessa palavra, né? Idiota. Não era um xingamento, era só uma palavra, né? Idios, né? Aquilo que é próprio. Então, a pessoa que não queria saber dos interesses comuns da cidade. Infelizmente, nas igrejas também ocorre isso. Pessoas que só querem saber do seu próprio interesse. Não quer ser solícito com a dificuldade do irmão. Um exemplo, o irmão está passando por um problema familiar. Aí você fala, vamos lá na casa daquele irmão, vamos fazer uma oração. Aí o irmão fala assim, não vou não, já tenho meus problemas, já que eu vou saber do problema dos outros? Não pode ser assim. Temos que ter um amor ao próximo. Por mais que eu tenha um problema, se eu sou chamado a orar por um irmão que também tem um problema, eu vou orar por ele. E Deus, ele pode curar o meu problema enquanto eu oro pelo problema do irmão. Isso é muito comum acontecer. Tá? Quem encontrou pode estar lendo, João 13:34. Essa palavra é para hoje um xingamento, né? Você é um idiota. Hoje em dia é um xingamento, né? Um novo mandamento nos dou. Um novo mandamento nos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. A vós que também vós, uns aos outros, vos ameis. Desde meio, né? Vós. Esse mandamento de Cristo, ele é um pouco acima do mandamento que resume os 10. Os 10 mandamentos diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora Jesus ele fala: ameis uns aos outros como eu vos amei. Olha que interessante. Não quer dizer que você tenha que amar o próximo como você se ama a si mesmo, não. Você tem que amar o seu irmão como Cristo te amou. E agora? Ficou mais difícil, né? Mais forte, né? Vem aquela situação mais complicada, né? Você dará a sua vida como seu irmão. Exatamente isso que eu ia falar. Jesus ele disse que não existe amor maior que dar a vida pelo seu amigo. E Jesus ele teve esse amor. Ele nos amou tanto que ele deu a sua própria vida pelos inimigos, para torná-los amigos. Olha que interessante. Irmãos, essa comparação Jesus faz também quando ele dá o mandamento. Na verdade, né, é o apóstolo Paulo faz uma aplicação falando para os maridos amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Então é uma comparação também de um amor sacrificial, ponto de dar a própria vida. Exatamente. A gente vê, irmãos, esse amor, ele é possível. Ele não é impossível. Nós vemos até hoje em dia os missionários que vão a lugares e às vezes perdem a vida para levar a palavra de Deus. Eles estão amando as pessoas assim como Cristo amou a igreja. Ele está amando as pessoas a ponto de pôr sua vida em risco para pregar. Pode falar, meu irmão Matheus. É interessante como essa unidade se torna orgânica quando a gente vive a Cristo, porque um exemplo que aconteceu na empresa que eu trabalho essa semana, cada um tem o seu setor e você vai andar normalmente com as pessoas do seu setor, e é relativamente natural isso. E você tem um cargo mais baixo, você não vai conversar com uma pessoa de um cargo mais alto. Só que essa semana, acho que foi quarta-feira, a gente estava no refeitório, estava todo mundo na hora de almoço. Aí de repente eu ouvi lá no fundo do refeitório um rapaz falando assim: porque os 5 pontos do calvinismo. Aí quando ele fez isso, eu virei a cabeça, eu virei para trás, né? Aí ele olhou para mim, e aí, negão, você é calvinista? Eu falei: sou. Ele: não, então senta aqui, vamos conversar. Ele era arminiano. Aí eu fui, sentei com ele e a gente começou a conversar sobre os 5 pontos do calvinismo. E cada um trazendo o seu ponto e cada um trazendo referências bíblicas. Deu em 5 minutos, todo mundo que estava sentado, a grande maioria que estava sentado no refeitório comendo, sentou na nossa mesa, e até os que não eram cristãos queriam ouvir a gente falar de Jesus.
E o mais interessante é que veio um rapaz e falou assim: nossa, eu achei tão bonito o jeito que vocês falavam, com uma certeza. Nossa, é tão legal, eu tenho que voltar para ir para a igreja. Olha só. Aí depois desse dia, aí no caso eu estava discutindo os 5 pontos do calvinismo com um operador de empilhadeira. Aí eu passava por ele, eu falava: oi, tudo bem? Antes eu só cumprimentava ele com bom dia, agora não, agora: oi, irmão Mateus, agora oi, irmão Kelder, tudo bem? A união vai acontecendo. Sim, e vai rompendo essas barreiras sociais. Isso é verdade. Isso é verdade. Na união cristã a gente vê muito isso, onde pessoas que na sociedade talvez nem se falariam umas com as outras, mas que pelo convívio cristão, por viver o amor de Cristo, elas se unem e acabam tendo essa união, essa unidade. É muito bonito mesmo quando a gente pega para falar a respeito da palavra de Deus com uma pessoa que também serve ao nosso Deus. Essa conversa pode durar horas e horas, porque a palavra de Deus ela é muito vasta, né? Tem muito assunto para conversar e é muito gostoso você falar da grandeza de Deus. Vamos prosseguir, irmãos. Agora o verso 5 de Filipenses 2 diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E a gente vai voltar lá no texto de João 13, dessa feita do verso 12 ao 17. Então os irmãos podem ir procurando João 13, verso 12 até o 17. Enquanto os irmãos procuram, eu vou comentar um pouco sobre esse exemplo que devemos seguir, tá? Então eu coloquei aqui o exemplo de Cristo. Irmãos, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Ele é o padrão perfeito que nós devemos seguir. Nós devemos ser como Cristo. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus, que a gente leu aqui no início? Sendo igual a Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, ele se humilhou. Ele se humilhou em forma de servo. Nós devemos ter esse mesmo sentimento. Quando cada um serve ao outro, esse sentimento, ele é contagiante. Esse sentimento ele é muito bom de se viver. Eu reparo isso na minha vida pessoal, porque muitas vezes, devido à vida, questão financeira, trabalho, cansaço, a gente fica estressado. E muitas vezes eu vejo que quando eu estou estressado com a minha esposa, os meus filhos, eles se estressam entre si. Quando eu estou estressado com a Alessandra, eu vejo que as crianças começam a se estressar entre eles. E quando eu estou tranquilo, estou calmo, a Alessandra também está calma, eu vejo que as crianças também ficam calmas. Isso é contagiante, o sentimento que a gente tem. Então, quando a gente está unido, os irmãos veem a nossa união e começam a aquecer o seu coração e querer ficar unido também. É o que o Mateus falou na empresa dele. Ele começou a falar de Jesus com um rapaz. De repente, todo mundo quis falar de Jesus também. Por quê? É contagiante essa união, esse amor. Quando a gente está bem, né, o nosso sentimento de estar unidos, ele reforça a fé do irmão que está do lado. Quando a gente recebe uma bênção e fica feliz com Cristo Jesus, o irmão que está do lado vê a nossa felicidade e fica feliz também. E ele se contagia com aquela fé e pensa: puxa vida, Deus é tão bom, Deus abençoa o irmão, Deus vai me abençoar também, porque olha, Deus está dando vitória lá na minha igreja. E a fé vai aumentando. Isso é muito bom, irmãos. Temos que ter esse exemplo que houve em Cristo Jesus. Agora, quem encontrou pode estar lendo o texto, João 13, do verso 12 ao 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem que eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os
porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Olha o que Jesus ele diz no finalzinho: se souberes essas coisas, bem-aventurados sois se praticar. Não adianta saber, tem que praticar. Você saber e não praticar não tem efeito nenhum, né? Tem que saber, porém tem também que praticar. Jesus ele disse: se eu sendo mestre lavei o pé de vocês, entre si, uns aos outros deveis lavar os pés uns dos outros. Pode falar, meu irmão. É crítica, né? É uma crítica, porque isso você não veio para mim. É verdade. Então somos todos desenvolvidos a palavra de Deus. E muito a gente acaba pecando nisso, né? Essa questão de lavar os pés, a gente sabe que não precisa ser literal. Você não precisa pegar uma bacia para lavar o pé da pessoa. Mas algumas igrejas fazem, né? De lavar os pés uns dos outros. Porém, é como aquele ditado. Aquele ditado não diz uma mão lava a outra, quer dizer um ajuda o outro. Então lavar os pés é a mesma coisa. É um servir ao outro. Então, o meu irmão está precisando, eu vou servir a ele. Se eu estou precisando, depois esse irmão vem e me serve. Sendo todos os servos uns dos outros, né? Como Jesus ele disse: eu sou o mestre, mas eu lavei os pés. E você, que não é o mestre, não pode ajudar o seu irmão? Então essa crítica, né? É uma crítica geral, né? Cabe a todos nós. Se nós não lavamos os pés, né, do nosso irmão, como a gente vai dar a nossa vida? Vamos amar ele do jeito que Jesus amou. Se eu não estou aí para a vida do irmão, está necessitando de alguma coisa, como é que eu vou fazer aquilo que Deus disse para mim? Vai lá e viver da maneira que eu amei. Então todos nós estamos em dívida, né? Sim. E o que o irmão Fernando falou faz todo sentido, né? Jesus ele manda a gente estar disposto a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas se eu não tenho coragem nem de entregar um folhetinho na mão dele, falar: Jesus está voltando, busque ao Senhor, né? Se eu não tenho coragem nem de fazer isso, eu vou ter coragem de dar minha vida? Não é verdade? Se a gente vê alguém faminto e não dá um prato de comida, se a gente vê alguém com sede e não dá um copo de água, como que a gente vai se dizer capaz de dar a nossa própria vida? É uma crítica realmente que o irmão Fernando B observou. Dá prosseguindo, irmãos, o sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, nós sabemos que assim como nós partilharemos da glória de Jesus, nós também temos que partilhar do sofrimento de Cristo. Porque Jesus, ele disse que nós partilharemos da sua glória. Lá em Apocalipse, a gente vai ver ainda aqui na lição, mas ele disse que ao vencedor se assentará no trono dele, assim como ele assentou no trono do Pai. E que a ressurreição de Jesus garante a nossa ressurreição. Só que para ressuscitar com Jesus, a gente tem que morrer com Jesus também. Esse é o símbolo do batismo, né? O batismo, né? A nova criatura, verdade? É o sinal do pacto. Então, vamos ver aqui sobre o sentimento que houve em Cristo Jesus, tá? Bom, primeiro, Jesus ele passou pelo estado de humilhação. O que é o estado de humilhação de Jesus, irmãos? O estado de humilhação de Jesus é desde o seu nascimento até a sua crucificação e morte, sepultamento. Esse é o estado de humilhação. Por que estado de humilhação? Porque ele, sendo rei, ele se fez em forma de servo. Isso é uma humilhação.
Humilhação é quando você sofre uma humilhação, é quando alguém te rebaixa, não é isso? Então Jesus ele se rebaixou, ele tomou uma forma mais abaixo do que a que ele tinha. Ele sendo Deus, se formou homem, ele se humilhou a si mesmo, tá? Então o estado de humilhação. Ainda no texto de Filipenses 2, como eu falei para os irmãos, a gente vai usar muito esse texto até o final da aula, já estamos caminhando para o final. No verso 6 diz assim, ó: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então ele nasceu, olha só, ele nasceu de uma mulher, como Cristo sendo o Criador, porque João 1 diz que ele era o Verbo, e nada do que se fez foi feito sem ele, então ele é o Criador, tá? Como Cristo sendo o Criador, sendo aquele que criou a própria Maria, nasceu do ventre de Maria. Ele se humilhou, ele nasceu de uma mulher, ele foi uma criança, nasceu num corpo, teve todo ali o processo de crescimento. Então ele tomou uma forma abaixo da que ele tinha, ele deixou a sua glória. Uma coisa que a gente estava conversando, eu e o Mateus, uma certa feita, é que muitos teólogos, pastores, professores, até mesmo da igreja reformada, às vezes por ter uma projeção pessoal tão grande, ser tão conhecido, muitas vezes eles não querem nem cumprimentar pegando na mão das pessoas. A gente vê isso no mundo acontecendo. A pessoa, puxa, eu sou conhecido, eu sou famoso, eu não vou nem dar a mão, vou cumprimentar de longe. Mas Jesus, ele deixou a sua glória. Nós já não temos glória nenhuma. E tem gente que não tendo glória nenhuma não quer sair da pequenininha glória que ele tem para cumprimentar o irmão pegando a mão. Então Jesus, ele deixou sua glória. Ele não considerou o que ele era. Ele olhou o amor que ele tinha, ponto final. Tá? Bom, ele se fez homem e renunciou riquezas. Se fez homem e renunciou às suas riquezas, conforme está no verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Então ele se fez homem e renunciou às riquezas. As riquezas do seu poder ele deixou de lado para se tornar um ser humano. Como a gente viu até mesmo na tentação de Jesus, quando Jesus estava jejuando 40 dias e o inimigo veio tentar Jesus e falou para ele: transforma as pedras em pão. E Jesus, ele renunciou à sua glória e ele não transformou as pedras em pão. Ele simplesmente falou: nem só de pão viverá o homem. Ele poderia usar o seu poder naquele momento, mas ele não quis. Quando Jesus foi ser preso no Monte das Oliveiras, Pedro tentou usar a espada e defender, ali para Jesus não ser preso. E Jesus falou: Pedro, se eu quisesse, eu oraria e o meu Pai enviaria um exército de anjos aqui para me defender. Mas ele não quis, ele não fez isso. Ele renunciou ao seu poder, ele pegou ali as suas riquezas e falou: deixa de lado. Ele se fez homem. Jesus, sendo Deus, ele se fez homem. Como a gente vê isso? Ele orava. Jesus orava, irmãos. Ele sendo o próprio Deus, ele orava. Ele renunciou à sua glória. Jesus sendo o próprio Deus, imagina, o próprio Deus orando. Pois é, ele se humilhou. Seria a mesma coisa que o dono de uma empresa fazer um pedido. Vai lá, faz um pedido escrito e manda lá para o funcionário para fazer ali uma solicitação. Ele sendo um todo-poderoso, ele se humilhou
e ficou debaixo da vontade de Deus o Pai. Ele falou o quê? Passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Ele sendo o próprio Deus, ele poderia falar: Pai, não precisa desse cálice não, vamos perdoar sem eu precisar morrer. Mas ele não fez isso. Ele cumpriu a sua missão em forma de homem. Ele foi sacrificado, ele se sacrificou, ele entregou tudo. Pode falar, meu Fernando. Eu tinha por volta de 9 para 10 anos de idade, eu trabalhava com um cara fazendeiro, né? Ele é criador de gado, ele tinha gado de poste. E a gente tinha tocado fogo lá no manguezal, né? E fomos arrancar os tocos, né? E depois do fogo, né, você vai pegando aquele toco, você vai fazendo o preto desse carvão, né? Todo sujo, né? E ele lá, né, dando a mão também junto com a gente, né? Aí chega os caras para trocar o carro, né? Quem é o Edivaldo? Não, quem é o dono da fazenda, né? Eu quero falar com o dono da fazenda. Eu falo com aquele moço ali, né? Aí você chegou lá, aquele cara dele, você está louco, rapaz? Eu quero falar é com o dono da fazenda, eu quero falar com o peão, não. Aí ele chegou e falou para o cara e falou assim: calma, deixa quieto, eu vou resolver lá. Porque ele estava precisando de dinheiro, né? Ele chegou nos caras: você quer falar com o dono da fazenda? Então eu posso falar, me dá uma carona, que eu te levo você até lá na fazenda, aí lá você fala com ele. Lá vocês vão ficar café, sabe? Aí ele levou, entrou lá no banco, depois ligou para ele, eu sou o dono. Pois é, né? Ele foi lá e trabalhou junto com os funcionários. Pois é, Jesus ele fez, né, como essa história, né? Ele, sendo o dono, ele foi trabalhar junto com os funcionários, né? Com os servos. Ele foi o servo sofredor. Então, ele renunciou às riquezas de ser o Cristo, ser Deus, né? Ele foi ali e cumpriu o seu papel. Ele renunciou ao seu poder. Olha só o que diz no verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, ele sendo a própria vida, ele morreu. Sendo a própria vida, ele morreu. Ele deixou de lado todo o seu poder. Aquele que é a própria vida, aquele que era o Verbo, que fez tudo, que criou tudo, aquele que ressuscitou tantas pessoas, aquele que deu a nossa vida, ele sendo a própria vida, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A própria vida morreu. Ele deixou de lado o seu poder. Ele se humilhou até o final. Então, irmãos, por mais que nós não somos nada diante de Cristo, às vezes o poder humano cega as pessoas e elas deixam de servir, deixam de se colocar como servos. Muitas vezes é fácil para quem é pequeno, é fácil continuar pequeno. Mas para quem é grande, se fazer pequeno, às vezes é difícil. Mas para isso, nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo. Saber que a gente não é melhor que ninguém. A gente tem que se humilhar como Cristo se humilhou muitas vezes. Tá? Bom, para a gente poder prosseguir e finalizar a parte da humilhação, do estado de humilhação de Cristo, passa para mim o próximo slide, porque funciona aqui. Lucas 21:17, eu estarei lendo para os irmãos, para a gente encerrar a parte do estado de humilhação de Cristo. Porque nem tudo é humilhação na vida também, né, irmãos? Temos que aprender, mas também temos que ver que nosso Deus ele é grande. Jesus ele morreu, mas ele também ressuscitou, irmãos. Lucas 21:17 diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Esse é o estado de humilhação. É o estado de humilhação do cristão. O estado de humilhação de Jesus foi do seu nascimento até a sua morte. E o estado de humilhação que o cristão também passa é ser odiado por todos. O mundo, ele não nos ama, irmãos. O mundo, ele nos odeia. Muitas vezes a gente pode ser humilhado, ser maltratado por causa disso. Mas
Jesus ele já havia nos orientado, ele já havia dito que seremos odiados por causa do nome dele. E a gente tem que aceitar essa humilhação. Como a gente está aprendendo nas cartas de Pedro, primeira carta de Pedro, que o pastor Sandro está pregando durante os domingos. A gente aprendeu que se a gente for humilhado pelo nome de Jesus, a gente é bem-aventurado. Agora, se a gente for humilhado porque é caloteiro, porque é fofoqueiro, porque chega atrasado, porque faz as coisas erradas, não temos glória nenhuma nisso. Glória nenhuma. Mas se a gente for humilhado pelo nome de Jesus, aí sim, a gente pode ficar feliz. Feliz porque a gente está sendo abençoado, estamos imitando o nosso Senhor. Não é verdade? Se um cristão for preso por pregar a palavra de Deus, ele pode ficar contente. Se um cristão for preso porque ele roubou algo, ele não pode falar que ele está sofrendo perseguição. Não é verdade? Então, temos que aceitar a humilhação pelo nome de Cristo, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos prosseguir agora. Passa para o próximo, por favor. João. Vamos conhecer aqui o estado de exaltação de Cristo. O estado de exaltação de Cristo, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, ele se assentou à direita de Deus Pai. Então Cristo ele foi humilhado? Sim, mas ele foi exaltado. Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome. Sabe uma coisa interessante que a Bíblia fala? Que Jesus, ele recebeu um novo nome, que só ele sabe e que só ele conhece. Mas a Bíblia diz que quando a gente chegar aos céus, quando nós vencermos esse mundo, nós receberemos uma pedrinha branca e nessa pedrinha escrito o nosso novo nome. Então, como Jesus recebeu um novo nome, nós também receberemos um novo nome. Então a gente participa da humilhação que Cristo participou, sim, mas a gente também vai participar da sua glória. Nós seremos salvos, irmãos. Ao seu tempo, Jesus vai nos levar para morar com Ele. Vamos ver aqui no verso 9, lá do texto base, Filipenses 2, verso 9, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome, irmãos, significa a reputação. O nome diz respeito a quem você é. Assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Assim como Jesus disse que o nome de Cefas passaria a ser Pedro, que significa, rocha, pedra. Então o nome tem um significado. Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome. Esse é o estado de exaltação de Cristo. Vamos passar para o próximo. No verso 10, a gente vê que Cristo, ele vai ser adorado por todos. Diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Então Jesus ele foi humilhado? Sim, mas ele foi ressuscitado. E ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho vai se dobrar diante desse nome. Todo. Aquele que creu e aquele que não creu também vai se ajoelhar. Todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos. Ou seja, aqueles que estão no seio de Abraão, os que estiverem vivos no momento e os que já estiverem mortos também, todos vão se ajoelhar perante Jesus. Ele vai receber adoração universal. Todos vão adorá-lo, vão se ajoelhar perante ele. Pode passar para o próximo. Bom, ele será confessado para a glória do Pai. No verso 11 diz: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus ele foi humilhado. Sim, ele foi esmurrado, ele foi chicoteado, ele foi crucificado, uma lança foi transpassada ao seu lado. Porém, todos vão se ajoelhar perante ele e todos vão confessar que Jesus Cristo era o Senhor. Quando Jesus ele foi ser crucificado, a Bíblia conta que os soldados
colocaram um saco na cabeça de Jesus e começaram a bater nele. E falaram: você não é profeta? Então profetiza quem está te batendo. Humilharam Jesus. Naquele grande dia, essas pessoas que esmurraram o rosto de Jesus, lá naquela época, vão ter que reconhecer que Ele é o Senhor. Pessoas passavam pela cruz e diziam: Ele não é o Salvador, então por que Ele não se salva? E aquelas pessoas vão ter que dizer: nossa, eu humilhei o próprio Filho de Deus e agora eu reconheço que Ele é o Senhor. Mas naquele grande dia, já não vai mais haver tempo para buscar o perdão. O tempo para buscar o perdão é hoje. Pessoas que vivem como se Deus não existisse, hoje em dia, tem pessoas que vivem como se Deus não existisse. Naquele grande dia vão ter que dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Pessoas que humilham os crentes hoje, naquele grande dia vão falar: puxa vida, os crentes tinham razão, e Jesus Cristo é o Senhor, e eu humilhei os cristãos lá na terra. Mas já vai ser o dia do juízo. Então, é o que está escrito lá na placa, lá fora da igreja: buscai o Senhor quando se pode achar. Buscai o Senhor quando se pode achar. Porque da mesma forma que Cristo foi humilhado, nós somos humilhados, Cristo ele foi glorificado, e nós também seremos glorificados. Porque o apóstolo Paulo diz que nós receberemos um novo corpo incorruptível. Nós receberemos uma nova vida. Em Apocalipse diz que Jesus, que Deus, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Na Bíblia diz que o próprio Deus vai iluminar aquela santa cidade. Não vai ter dia e nem noite. Sempre vai ser dia. A glória do próprio Deus vai iluminar a santa cidade. Então, nós somos humilhados nessa terra, sim, irmãos, mas nós seremos glorificados. Teremos um corpo glorificado. Teremos um novo corpo, como a palavra de Deus ela nos instrui. Para que possamos finalizar, irmãos, pode passar o próximo slide. Vamos ler o texto de Apocalipse 21, perdão. Então, irmãos, só revisando o que a gente aprendeu hoje, para que possamos ter a unidade na igreja, devemos reconhecer que é isso que a palavra quer, porque diz em Salmos que é bom que os irmãos vivam em união. Devemos reconhecer que há poder na união, porque se um cair, o outro levanta. Tá? Devemos reconhecer que não devemos pensar somente em nós, em cada um de nós. Devemos pensar também no outro. Amai uns aos outros como eu vos amei. Aprendemos que devemos andar em unidade, humildade e sempre ser solícito, ajudar os irmãos. Nós vimos que Cristo nos deu um grande exemplo, que Ele se humilhou para nos salvar, e que nós devemos também aceitar as humilhações que vierem para levar o nome de Cristo. Mas nós aprendemos também que Cristo ele foi glorificado pelo Deus Pai. O texto de Apocalipse 3:21 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Amém, irmãos? Então a promessa ela é grande. A dificuldade ela é grande, mas a promessa é maior. A gente vai passar por dificuldade, com certeza, mas a vitória ela é muito grande, porque nós vamos poder nos assentar no trono junto com Cristo. Como Paulo diz, a igreja julgará a terra, e a igreja julgará até mesmo os anjos. Então a humilhação sim é grande, mas devemos andar unidos para que possamos desfrutar da recompensa que Cristo nos prometeu. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma oração e em seguida eu vou passar para o pastor Sandro poder estar encerrando. Tá? Vamos pedir a Deus que grave em nosso coração a sua palavra, que possamos andar unidos, que sejamos uma igreja unida e que unidos possamos vencer o mundo, assim como Cristo venceu o mundo. Oremos, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, nos colocamos em Tua presença, ó Deus, para pedir a Ti, Senhor, que a Tua palavra possa ficar gravada em nosso coração.
Ó Senhor, que possamos esconder a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra Ti, meu Deus. Ó Senhor, aumenta a nossa fé, ó Pai. Aumenta a nossa fé a cada dia, ó Deus, para que possamos andar unidos em unidade, ó Pai. Para que possamos ter o mesmo coração, o mesmo sentimento, ó Deus. Para que possamos ter a mesma mente, o mesmo entendimento, ó Pai. Porque nós sabemos, Senhor, que existem vários membros, porém um só corpo, que é o corpo de Cristo. Ó Deus, que possamos, Senhor, ter amor uns pelos outros, ó Pai. Ó Senhor, nós sabemos que aquele que tem dificuldades pode orar a Ti, Senhor, que o Senhor irá mover o nosso coração, tirar o coração de pedra e pôr o coração de carne, ó Deus. Ó Senhor, nós Te pedimos, ó Pai, põe o amor em nosso coração, ó Pai. Põe o amor uns pelos outros em nosso coração, Senhor, para que possamos viver a verdade da Tua palavra, ó Pai, para que possamos, Senhor, refletir a Tua glória, Senhor, para que possamos, ó Deus, viver a Tua vida aqui nessa terra, ó Pai. Ó Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, ser conosco todos os dias, ó Pai, para que possamos, Senhor, reconhecer a glória de Cristo em nossas vidas e vencer, Senhor, ser fiel até o fim e vencer, Senhor, o mundo, para que possamos receber a glorificação, Senhor, nos novos céus e na nova terra que o Senhor nos promete, ó Pai. Nós Te pedimos, nos mantém firmes até o fim, no nome de Jesus. Amém.